Oi, pessoal. Então, aqui nesse vídeo, nessa aula, a gente vai falar só sobre conjuntos, fazendo um resumo, tá? Informal, né? No outro vídeo está mais extenso. Que conjunto é uma coleção de objetos. Você escreve, abre chaves para começar a escrever os elementos dos conjuntos, fecha chaves para terminar. Tem essa notação de conjunto. Uma das notações é você falar que A é igual. Abriu chave, você sabe que é conjunto, tá? É bem universal essa notação. O parênteses varia um pouco, pode ser para-ordenado, pode significar intervalo, né? Só que a chaves, ela é padrão, assim. E conjuntos tem umas características interessantes, porque não importa a ordem com que você escreve os números lá dentro, e não pode repetir, quer dizer, se repetir elementos aqui dentro, é o mesmo que não repetir. Eu vou escrever aqui um exemplo. Então, por exemplo, uma notação é você falar que o conjunto A é dado por x, tal que x é um inteiro e x maior que 0 é menor que 7. Pronto, porque você falou que o x é inteiro, então você já pegou um subconjunto do... Porque o x poderia ser real, né? Mas ele é inteiro. Então, já limita esse conjunto aqui, né? Quer dizer, que é o mesmo A. Então, ele é inteiro, maior que 0 e menor que 7. Então, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só uns exemplos assim, que é para entender melhor. Por exemplo, o conjunto B, né? Tipo, em letra maiúscula. Se você escrevesse assim, 2, 1, 3, é a mesma coisa, a ordem dos elementos em conjunto não importa. Então, é a mesma coisa que o conjunto 1, 2, 3. A gente escreve assim para deixar ele organizado num padrão. Mas não existe ordem. Para você escrever, existem conjuntos ordenados, mas você pode escrever sem qualquer ordem. Se você escrever 2, 1 e o 3, você está querendo dizer o conjunto escrito também dessa forma, 1, 2, 3. Outra coisa também interessante de saber é que se você tiver assim, 1, 2, 2, 3, 3... Ó, é a mesma coisa que escrever esse conjunto, né? Que na verdade é igual ao conjunto B de cima aqui. Então, ele não contempla elementos repetidos, por definição. Então, você não vai ficar repetindo elemento, porque o 3 já está aqui no conjunto, tá? Então, esses aqui são... a questão da notação, né, de como escrever conjuntos. Um resumo, tem o diagrama de Venn, que a gente, novamente, não consegue... teoria de conjuntos tem um livro inteiro só sobre teoria de conjuntos, né? Mas aqui a gente dá uma pincelada, esse aqui é o símbolo de união, esse é de interseção, esse é o diagrama de Venn, que você faz os conjuntos assim, ó, A, o conjunto B, depois os elementos UV pertencem a A, N, N, Z pertencem somente a B, e o XY pertence tanto a A quanto a B. Então, se você chamar o A, o V, se o A for o A é esse conjunto, o B é o MN, XYZ. Se você fizer a interseção, você vai pegar os elementos que estão nos dois. Quem que está em A e está em B. O UV não, o XY sim. Ó, que está nos dois. O XY, só o XY. Então, a interseção dá XY. Se você pegar a união você tem que pegar todos. Então, fica UV, XY, pus em ordem alfabética aqui, né? Então, ficou MN, depois UV, depois XYZ. Então, esse é o A união B. Outra coisa legal é você fazer A menos B. É você pegar o A e subtrair o B. Então, você pega o A, que tem UV, XY, e subtrai tudo que está no B, que tiver no A, você subtrai. Então, você subtrai o M do A, mas o A nem tem M. Então, você não precisa subtrair uma coisa que não existe, já não tem, né? Você vai subtrair o N do A, mas o A não tem N, então você não vai subtrair. Você vai subtrair o X, então você remove ele daqui, remove o Y e remove o Z, mas Z também não tem. Só sobra o V. Então, se você fizer a diferença, então esse aqui esse aqui é chamado diferença
conjunto A, diferença de A e B, né? Diferença dos conjuntos A e B. Na verdade, é como se fosse um... Pode ler assim. A menos B, tá? Entre aspas, assim. Ou se fazer... Você está subtraindo os elementos de B de A. Eu estou falando rápido porque o contexto da sala de aula invertida é que vocês tivessem assistido os vídeos, né? E a gente tirar dúvidas. Por isso que eu estou falando rápido, tá? Mas aí, na medida que tiver dúvida específica, a gente volta a discutir mais detalhes. Então, aqui é um exemplo 4 de STV, onde a gente faz a união, coloca todos os elementos, interseção, vê que só o 4 e 5 estão nos S e no T, e o SV não tem elemento nenhum. Quando tem elemento nenhum, você coloca o símbolo do conjunto vazio, tá? Eu acho que a gente viu, né? Mas vale a pena reforçar que esse símbolo, que é a mesma coisa de escrever abrir chaves e fechar, é o conjunto vazio. E tá, e aí aqui era só uma curiosidade que tem no outro vídeo, mas dúvidas. Esse é o último conteúdo da aula de hoje. Então a gente vai tirar dúvidas. A gente faz outros exemplos também. Vou ver aqui. Eu não tenho muita dúvida, não. Acho esse tipo de dúvida bem tranquilo. Sem a intersecção. Ah, tá. Ah, entendeu. Uhum, legal. A Railane, né, falou que entendeu. Você chegou a ver o vídeo anterior ou você já sabia esse conteúdo? Assim, só quando... Já sabia o conteúdo. Ah, tá, entendi. Lembrava do ensino médio. Ah, tudo bem, perfeito. Leonardo levantou a mão. Oi, professor. Só uma dúvida em relação a diferenças, subtração de conjunto. No caso, a subtração vai tirar o que foi em comum entre os dois, né? Isso, vai tirar o que foi em comum entre os dois. Exatamente. Exatamente, porque o N e o Z, eles não estão no A, então você desconsidera, porque você não vai subtrair alguma coisa que já não existe, entendeu? Então é isso mesmo, vai tirar o que está em comum. Beleza, professor, obrigado. No caso, quando for para somar, vai ser do mesmo modelo ou vai mudar? Vai ter que somar todos os conjuntos independentes? Isso, você falou um negócio legal. A soma, o equivalente a somar é a união. É muito legal fazer essa associação aqui, ó. A união é como se você estivesse somando. É como se fosse uma soma. Então, por exemplo, vamos olhar esse exemplo específico aqui, ó. O S é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. O T é o 4, 5, 6, 7. Então, quem que é o S e a união T? Você está somando esses dois conjuntos. É uma soma a união. Só que você não vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Porque o 4, 5 já está aqui. Você vai colocar só o que não colocou ainda, que é o 6 e o 7. Por causa aquela definição que eu falei de conjuntos, que ele não contempla elementos repetidos. Ou seja, elementos repetidos você desconsidera e coloca cada elemento uma vez só. Se fosse somar com o V também, né? Se fosse fazer assim, ó, S união T união V, fica do 1 até o 8, porque aqui é 6, 7, 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a interseção, você vai pegar os elementos que estão em comum aos dois, né? S e T. Então, aqui é o 4 e o 5 apenas, que têm em comum. Então, a interseção, ele tem que estar no S e tem que estar no T, né? Definição é essa, interseção. São elementos comuns a ambos, S e T. Essa palavra, vou pôr só a palavra aqui. Que tá... Peraí. O professor faz a interseção entre T e o V, para também dar outro exemplo. Uhum.
Ó, aqui. A palavra significa ambos. Elementos é elementos, common é comum, né? Que é bem parecido. And é ele, to é para, ou a. Você falou interseção de T e V. Eu esqueci de ver o nome de quem perguntou. Vamos fazer interseção de T e V. Aqui, o 6 e o 7 têm em comum. O 4 e 5 não tem no V e o 8 não tem no T. Então, T inter V vai ser 6 e o 7. Depois, S inter V, conjunto vazio. Você poderia até fazer assim, por exemplo. S inter T inter V, qual que é o resultado? Alguém que quiser responder. Fazer interseção. Quando você está fazendo a interseção do S, T e V, você está pegando elementos que são comuns a S e... 4, 5, 6 e 7. Não. Porque tem que ser elementos que são comuns. Tá, vamos conversar no 1, 2, 3. Aqui não tem 1, 2, 3, aqui não tem 1, 2, 3. Então vamos para o 4 e 5. Aqui tem 4 e 5, aqui tem 4 e 5, mas aqui não tem 4 e 5. Então também não pode pegar o 4 e 5. Vamos pegar o 6, a partir do 6. Já não tem aqui nem o 6, nem o 7, nem o 8. Então, a interseção vai ser vazia. Porque, na verdade, se a interseção com S e V já é vazia, e você está fazendo a interseção com um conjunto a mais, que é T, vai continuar sendo vazia, porque você só introduziu um elemento a mais, mas você já tem interseção vazia entre o S e o V. Então, é natural que essa também seja vazia. Porque se o S e o V não tem nenhum elemento em comum, só não seria vazia se tivesse um elemento nos 3. Entendido. Certo. Deixa eu ver. Então, assim, veja se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Para eu poder ver também, poder fazer algum exemplo diferente. Porque aqui, assim, se você entendeu bem aqui o exemplo 4, esse exemplo que eu fiz aqui também com essas letrinhas, né? O V, etc. Entendeu o que é o conjunto vazio, entendeu a definição do conjunto, essa notação. Não tem muito como complicar, entendeu? Essa parte específica, assim. Por que x é maior que 0 é menor que 7? Assim, nesse exemplo, esse aqui, é um exemplo específico. Foi dado no enunciado um conjunto A, que é de 1 a 6. Quer ver? Deixa eu escrever numa página em branco, para começar do zero aqui, né? Por exemplo, dado A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos escrever assim, que A é igual a x tal que. Só uma observação que eu esqueci de falar naquela hora, que quando você põe x, A igual a x, está implícito que são todos os x que satisfizerem a condição que vem depois do tal que. Tal que x é inteiro. Lá ele escreveu em idioma, né? Inglês ou português, x é inteiro. Mas quando você faz isso aqui, você está querendo dizer x é inteiro. Então, você pode escrever em português, x é inteiro,
ou você pode escrever, o que eu gosto mais, né? Símbolos matemáticos, que eu acho mais bonito nesse contexto. Então, e, só que tem uma condição a mais, então põe uma vírgula, ou escreve um e, é bem flexível aqui, tá? Essa notação. Contanto que não dê ambiguidade, a matemática toda ela é flexível, só não pode dar ambiguidade. Tem mais uma condição, que é o x é maior que 0 e menor que 7. Então, aí a pergunta, assim, por que x? Na verdade, o exemplo foi dado, né? Dado este exemplo de um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode reescrevê-lo assim. O conjunto de todos os x, lê-se dessa forma, conjunto de todos os x, tal que x é inteiro. Então, assim, ó, lê-se assim. A, eu vou abreviar aqui só para ficar um pouco mais rápido. A é o conjunto de todos os x inteiros, vírgula, maiores que 0 e maiores que 0 e menores que 7. Tá? É assim que se lê. Então, é só por isso. É o exemplo que deu um caso específico. Vamos ver um outro exemplo, bem curto, mas só para, por exemplo, 1, 2, 3. O B, quero colocar o 2, 3. E o C, vou colocar o -1 e o 1. Então, vamos analisar aqui, ó. A união B, união C. Vou fazer esses todos, a união de todos e a interseção de todos. Então, fica... Se fizer passo a passo, para fazer passo a passo, você pode até fazer assim, ó. Você pode olhar direto na linha de cima, né? Mas se você quiser, assim, gostar de escrever e quiser... Você pode escrever também, reescrever dessa forma. Não precisa, estou só falando se quiser. Aqui, então, se faria é só somar os elementos, é só colocar todos os elementos. Talvez eu não começaria do -1, não. Menos Como? -1, 1, Ah, 2, sim. 3. Então, legal. A gente pode, quer ver? Vou chegar lá. Então, por exemplo, 1, 2, 3, né? Porque eu comecei a ler, digamos assim, é muito legal isso que a Railane falou. Eu comecei a ler, eu estou fazendo os passos. Então, eu comecei a ler 1, 2, 3. Depois do 2, 3 eu vi que eu já tinha colocado. O -1, não coloquei. Então, vou colocar ele agora, -1. O 1, já coloquei. Então, não tem mais elemento. Então, se você parar aqui, já está correto, tá? Agora, a gente tem uma tendência organizacional de repente, querer escrever do negativo para o positivo. Então, você escreveria -1, depois 1, 2, 3. Mas não precisa. Viu, Railene? Por exemplo, está correto se você escrever dessa forma e está absolutamente correto se escrever... Você pode escrever do jeito que, por exemplo, se quisesse, vamos supor que quisesse... Não necessariamente o negativo ser na esquerda, né? Nesse caso. Isso, exatamente. Não precisa ser necessariamente o negativo à esquerda. É só uma questão de gosto. Quem quiser escrever em ordem decrescente, né? Então, essa é a união. Agora, vamos fazer a interseção. Deixa eu copiar essa parte para fazer a interseção. Ó, A, inter B, inter C. É como eu falei, não, a gente não vai se adentrar em teoria de conjuntos, que dá para ficar o semestre todo só falando de conjuntos. Então, a gente vai pegar uns elementos. Agora, você poderia fazer, se eu fizesse A união B inter C, aí você tem que ver aonde que está o parênteses. Quer dizer, esse caso aí, eu acho que ainda até dá para fazer, que ele é também legal. Ó, a interseção, eu não vou copiar tudo para ganhar tempo, mas vamos olhar quem que eu olhei. Ó, o 1 está aqui, não está aqui, então não vou sublinhar. O 2 está aqui, mas não está no C. O 3... esse aqui vai dar vazio. Eu achei que eu tivesse
Estava pensando num exemplo, eu queria que desse não vazio, mas tudo bem, isso aqui deu vazio, tá? Porque o 1 menos 1, aqui não tem 1 menos 1, já dá vazio. Mas tudo bem, vamos fazer outras combinações. Vamos fazer A união B inter C. Então, aqui você vai fazer A, que é 1, 2, 3. Agora, aqui sim é legal você escrever desse jeito, porque já tem um passo a mais envolvido, que é o B inter C, e o parente está falando para fazer primeiro B inter C. B inter C vai dar o conjunto vazio. E aí, como é que fica agora? Quem quiser falar... Eu acredito que fica 1, 2 e 3, porque o conjunto vazio é um conjunto nulo. Perfeito, corretíssimo. Corretíssimo, exatamente. Eu ia fazer uma pegadinha aqui, mas eu fiquei na dúvida se vai que confunde, né? Eu ia colocar de um jeito errado aqui para ver se alguém percebia, mas fiquei com medo de confundir também. Corretíssimo. Agora vamos ver se muda a gente fazer assim, ó, A união B primeiro e depois inter C. Ó, perceba que você vê que eu estou usando a mesma lógica aqui. Primeiro fazer uma união, depois uma interseção. Mas aqui mudei a ordem. Então, A união B vai ser 1, 2, 3. Inter com o C, que é o menos 1, 1. Agora você vai fazer a interseção. Agora, aqui tem o 1, é comum. Então, o resultado vai ser 1. Então, note que são completamente diferentes. Ó. Esse resultado aqui, ó. Professor, mas o B não tem 1. Não, tudo bem. Isso, perfeito. O B não tem 1. Mas é que aqui você fez a união. Então, a união é a soma. Você pega quem tem e quem não tem, por exemplo. Então, união é você somar. Você tem duas... tinha esquecido desse detalhe. Você tem duas caixas que é juntar numa caixa só. Uma caixa só. Você pega os elementos e vai deixando. Isso, então, bem observado. E aí, dá completamente diferente. Ó. Esse é o conjunto com 3 elementos, 1, 2, 3, esse é um conjunto só com 1. Então, mudou a ordem, então, percebam que não é associativa essa operação. Ou seja, dependendo de como você associá-la, produz resultados diferentes. Então, não é associativa essa propriedade da união e interseção. Na verdade, ela obedece... Ela tem uma propriedade distributiva própria para ela. Você vai fazer... Vai ficar A união B, inter A união C. Se você quiser a fórmula geral generalizada, entendeu? É uma distributiva que a união com a interseção obedece, mas não precisa usar isso aqui nesse caso. A gente usa isso que eu falei só quando você está tratando com a matemática mais pura e você precisa fazer equivalência de fórmulas usando lógica, né? Então, você tem uma série de teoremas envolvendo essas coisas, né? A lei de Morgan, que vem lá da lógica, mas rebate aqui em teoria de conjuntos também, né? Então, você tem as leis de Morgan aqui para conjuntos e uma série de outros teoremas da álgebra abstrata, teoria de conjuntos, né? Aparece. Conjunto está em tudo. Está em tudo na matemática, porque qualquer estrutura matemática mais complicada que você queira fazer, você precisa começar com um conjunto. Então, o negócio assim, absurdamente está em tudo, o conjunto. Né? E desde então, eu fiz mais um exemplo. Se ficou claro, se querem perguntar mais alguma coisa. Foi muito boa a participação de vocês, todos, viu? As perguntas excelentes. Todas as perguntas são excelentes e deixou mais rica aqui nossa conversa.